Aí, gurizada, saindo aqui da tenda do Umbu. Eu tenho 10 parafusos na perna, eu já caí alguns tombos aí. Eu quero contar pra vocês que é importante a gente saber dessas histórias pra gente evitar repetir esses erros, né? O inteligente aprende com os erros, o esperto aprende com os erros dos outros, né? Então eu passo pra vocês essa minha experiência aí, vocês evitam de cometer as mesmas coisas, né? Pra gente ficar inteirinho aí, já tá suficiente. Eu ter 10 parafusos na perna, você não precisa ter também, né? No final eu posto foto aí, quando a gente falar desse acidente, eu quero falar de alguns outros antes. Salve, gurizada, seja bem-vindo ao Custom Club, aqui é o Henrique na Shadow 750. A gente tá saímos da tenda do Umbu em direção norte a BR-116 aqui, só que vamos entrar em Ivoti e voltar para uma serrinha. Então acompanha comigo, segue aí, Cara, eu ando de moto desde sempre. Eu acho que a primeira vez que eu andei de moto eu tinha uns 9, então era um triciclo na real. Um triciclo 2 tempos que o meu avô comprou. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. De carro eu dirigi mais cedo ainda. O primeiro Escortzinho que o pai teve eu dirigi com 7 anos de idade na praia. Dei uma arrancada assim com ele só. Andei até no meio do pátio assim. Então eu sou viciado em motores desde sempre. E eu vou contar algumas historinhas aqui que eu tomei alguns tomos por bobagem, alguns tomos mais sérios de ficar hospitalizado, né? Eu fiz cirurgia na perna aí. Então vamos lá, vou contar pra vocês. Pior que eu nem lembrava desse triciclo que eu tive aí, agora que veio na cabeça. Cara, meu avô tinha um terreno no morro aqui, perto de casa, que era bem arborizado, como é aqui, tipo uma serrinha assim, que é bem perto da minha casa. E era um galpão que todo domingo a gente fazia churrasco, a família toda. Aí o vô comprou esse tal de triciclo aí, que apareceu na oficina do meu tio, pra gente andar lá no meio do mato, lá no morro. Aí eu fiz um circuito que ia na frente da casa, ia pra esse galpão aí, dava toda a volta costeando o terreno. Era um baita no terreno. E aí eu dei uma errada numa curva lá, que eu atravessei uma laranjeira, meu irmão. Que loucura, bem piazão assim, me arranhei todo. Mas a criança é o capeta, né? Puxei pra fora o triciclo, liguei de novo e vai. Era 2 tempos, né? Bati pedal nele e vai pau. Aí é muito engraçado lembrar disso aí agora, assim, muito triste, né? Depois de muitos anos eu ainda tô rodando de moto. Mas nem foi tombo, né? Foi coisa de guri. Quero tentar acertar a cronologia aqui. Depois eu tive, já com 18 anos, carteira, tudo, eu tive uma Intruder 125, muito bacaninha, motinho, linda ela. Prata, com um pneuzão grande atrás, acho que era pneu de Harley atrás. É bem bacana a moto. E aí, cara, eu trabalhava no Calabria, uma parte de usinagem. Eu fui aluno do Pobres Servos da Divina Providência, né? A instituição do Calabria, que é um curso técnico, um curso profissionalizante que dá pra gurizada aqui. E eu fui aluno, eu me dei muito bem nessa turma, eu era um dos melhores da turma. E aí fui contratado. E aí eu tinha motinha, eu ia de motinha pro serviço. Eu lembro que eu levava 17 minutos pra atravessar a Zona Sul aqui inteira. E aí eu já tava, era a minha diversão diária, acordar cedo, ligar a motinha e tentar baixar tempo. Olha as ideias, essa é ideia de guri, ideia de idiota. Tentar fazer tempo da cidade, que essa Intruderzinha não era custom. Eu tinha montado ela tipo o Café Racer, né? Então ela fazia curva de raspar os joelhos, raspar tudo. Ela baixava muito, ela era muito boa de fazer curva. E aí eu vinha sempre pelo mesmo caminho e tentava baixar o tempo. Olha a imbecilidade. E aí, cara, tem uma curva bem famosa que hoje, se eu fizesse isso, eu tinha me arrebentado inteiro. Por quê? Que é a famosa curva da Construsul. Ela tem é uma curva que eu fazia 100 por hora na época. E ela era bem aberta assim, então se tu der essa errada, qual foi o erro? Eu estava no meio da curva e eu olhei pra baixo assim, sabe, pro cordão, porque tu faz tangenciando a curva, né? Abre e fecha bem próximo, né? Tipo de corrida mesmo. E aí eu fiquei olhando pra baixo. Eu olhei pra baixo porque o cordão tava muito perto, entendeu? Tipo, como eu tô deitando na curva. E aí, cara, quando tu olha pra baixo, tu perde aquele ângulo aquela visão do horizonte, a moto parece que sai de baixo. E aí saiu assim à frente, isso com pneu novo, Michelin e coisa, era bem calçada a moto assim. Escorregou a frente assim e deu também um roda. Eu acho que só riscou o pisca assim, mas não estragou a moto, não amassou o tanque, não fez nada, né?
guidãozinho travou ali, ela deu só, escorregou assim, eu me esfolei assim de girar no asfalto. Hoje nessa curva é cheia de olho de gato, cara. Se tu toma esse roda nessa curva hoje, tu capota, porque tu bate no olho de gato, a moto calça no olho de gato, moia a moto e tudo, né? Então hoje, naquela época, mesmo fazendo arte, ainda era mais seguro, que hoje tá complicado. Depois disso, cara, eu tomei o escorregão no lodo, subindo um barranco de terra vermelha lá, com pneu de asfalto, nessa mesma entudezinha, e tomei um chão, mas foi bobagem. Aí vai pro tombo sério, pro acidente, né? Cara, eu trabalhava com mecânica, né? Então eu preparei uma motinha, uma 125, cabeçotão, bafo, moto ficou um rojão, cara, um rojão, assim, ó. Não tinha limitador, vários bagulho. E eu tinha na minha cabeça, acho que eu passei aqui. Acho que eu passei o ponto. Que eu lembro que era uma pontezinha. Eu passei a estrada aqui, irmão, tem que voltar. Pior que não vai ter retorno aqui. Vou ter que parar no lugar menos perigoso aqui. Eu acho que aqui tá bom de parar, tá na reta. Vamos encostar e vamos dar a volta. Eu ainda prefiro me perder de vez em quando do que ter um GPS me mandando onde é que eu tenho que ir ou não. Cada um tem seu estilo, meu. Esse aqui é o meu, eu ando pelos meus próprios instintos. Numa volta e meia eu tenho que parar, dar uma olhadinha no celular pra ver pra onde que eu tenho que seguir, mas eu prefiro assim do que pendurar o celular na moto. Eu acho muito feio o celular na moto aí com GPS, eu acho muito nada a ver. Não combina com o estilo de liberdade que a gente prega, né, irmão? Voltando ao acidente, eu tinha na cabeça, cara, que eu tava uns 160 por hora. Mas eu digo, não posso estar tão rápido com aquela motinha, né? 160 de painel, mas igual. Aí eu tava conversando esses dias com o Maldito, que é o cara que tá me dando uma luz aí nos motores de motinho, que ele era fera nisso aí, né, meu preparador. Ainda trabalha, tem carro, mas tá mais mexendo em carro de corrida e coisa, mas até pouco tempo atrás tinha motinho ainda, motorzão, recordista, HC e coisa, né? Então, tem que entrar aqui, ó. Vou postear aí, vamos para Ivoti. E aí eu tinha na minha cabeça uns 160 assim por hora, né? E aí comentando com ele esses dias do acidente, eu digo, devia estar, sei lá, de última marcha, fui trancado, tinha que estar uns 140 pelo menos, né? E disse, ele falou do nada, você tem que dar 160 de punho trancado, né? E digo, então é isso aí mesmo, não tava louco. Só que assim, 160 de painel, então tá menos um pouquinho, né? Mas igual, cara. A história é assim, ó. Meu pai tinha... Eu tinha um amigo em Belém Velho ali, né, perto ali da Loma do Pinheiro. E aí a gente ia fazer um churrasco. Meu pai recém tinha comprado a primeira moto dele, que era uma CB300. Ele nem tinha começado a dirigir a moto. Se eu não me engano, fui eu que tirei a moto pra ele. E aí nós trouxemos pra casa e eu ia fazer esse churrasco de noite. Era uma sexta-feira, se eu não me engano. Recém chegando lá, apareceu o rapaz esse que eu tinha feito a motinha e disse que a moto tava meio xoxa, que não tava andando tanto. E a moto era muito forte, era um rojão, assim, né? Aí eu digo, não, então deixa eu dar pra mim aqui que eu vou dar uma esticada com ela pra ver o que tá acontecendo. E aí saí ali dele, dentro do curso, só subia, a moto vindo no peito, a moto forte, a full, cara, não tinha, tá louco? Era ele que não tava sabendo tocar a moto. E aí eu subi lá em cima no lixão lá, que tem um bagulho assim, e aí fiz o retorno e desci moendo, né, cara? Desci como eu tinha subido. E aí foi assim, cara, a minha visão que eu tive, eu tava descendo já de última marcha, punho trancado, chegou perto da curva, nem uma curva fechada, é uma curva bem aberta, então dá pra fazer rápido. Só que aí veio um carro no sentido contrário, com um farol alto. Só que esse carro tava muito devagar, tava com farol alto e muito devagar. É um lugar que não tá iluminado, mas não precisa usar farol alto. E aí ele veio muito devagar, eu fiquei meio que esperando essa luz passar pra mim poder enxergar o que tava pela frente. Então eu fiquei no escuro total, cego assim. E aí quando passou eu já tava batendo no cordão voando já, né? Estava em órbita.
E aí, essa visão que eu tenho andando de moto, em cima da moto. E aí eu entrei mata dentro assim, mas eu invadi. Imagina, sei lá, vou botar por baixo 140, tu entrar matagal abaixo, valo adentro assim. E aí, cara, quando eu me levantei assim, eu enxerguei a cerca de arame farpado. Eu digo, eu atravessei a cerca. Eu tô moído, né? Tô virado num guisado aqui do outro lado, porque arame farpado, imagina. E aí quando eu percebi que eu tinha, que o asfalto tava pro outro lado, então eu não passei pela cerca, assim, mas apesar de eu voar por muito tempo, assim, batendo e me arrastando, mata dentro, a moto foi parar mais longe que eu ainda. E não cheguei a desmaiar, mas tu fica desnorteado, assim, né? Tu imagina um tombo desse. E aí fui levantar e pisei, assim, o pé tava macio, sabe quando tu pisa num colchão? Era aquela sensação que eu tive, tipo, bom, quebrei a perna. Me deitei pra trás. Veio um cara de moto que viu eu voando, entrando mato dentro, né? Aí foi me socorrer. Eu digo, como é que tá a moto? Daí ele falou, meu, tua moto nunca mais vai funcionar. Daí eu não conseguia ver, porque ela tava dentro de um valo, assim. Encostou no barranco, assim, mais adiante. Cara, a moto, a roda de traseira encostou no motor e a dianteira também. Tipo, a moto cabia em cima de uma cadeira de praia, tá ligado? Ela esmagou, assim, a rabeta desintegrou. Painel sumiu, a moto virou nada, né? O motor funcionava ainda, eles conseguiram resgatar o motor e o motor prestou ainda, mas o resto desintegrou. E aí esse cara me levou de volta para onde ele tava fazendo esse churrasco aí, né? Meu pai não sabia pilotar ainda, teve que ir para casa, aprendeu na marra, né? E eu fui pro HPS. Achei até que tinha que botar a perna no lugar. No final lá ele falou, não, é só cirurgia, porque, coisa triste, né, meu? Eu tava lá em cima da maca, geladinha aqui, e uma senhora gritando, que horror, né, meu? Por isso que a gente tem que cuidar, não precisa passar por essas coisas aí. Mas é bom a experiência. A senhorinha gritando lá e os caras tentando botar o braço dela no lugar. Pelo amor de Deus, cara. Traumata é brabo. E aí eles... Não, E aí seguinte, né? Deus protege as crianças e os idiotas. Por algum motivo, o meu caso era interessante pro residente de medicina. Então, até me lembro, a doutora Daniela botou 10 parafusos na minha perna, 2 parafusos fechando o tornozelo, 8 parafusos, 4 acima e 4 abaixo da fratura, que foi só na fíbula, só no cinho fininho da perna, né? A minha família tem a estrutura óssea forte. É muito difícil, eu não me lembro de ninguém quebrado em casa, assim. Por mais que caia tombo e coisa, se quebrar mesmo, assim, de fraturar, não é uma coisa comum em casa, a gente tem. Nunca vi. Bom, meu avô com mais de 70 anos caiu de moto nas cordilheiras e levantou, bateu poeira e subiu de novo, né? E aí tu vê os outros senhores assim, até parece maior e mais forte, que toma tombo e se quebra todo, fica sem andar de moto, tem que operar e coisa, né? E eu no caso tive que operar porque foi muito rápido, foi muito sério o negócio. E na verdade, assim, quando eu voei, alguma pedra, ela rasgou a minha perna na frente, rasgou assim porque apareceu o osso, assim, e bateu no meu pé, e meu pé virou muito rápido pra trás, né? Por isso que quebrou. Se não tivesse essa pedrinha aí, eu tinha só batido poeira também e tinha subido pra cima e voltado pra cá. Voltado pra casa não, né? Arrumar um carrinho de mão pra levar a moto. Mas tinha voltado caminhando pra casa. E aí eu fiz a cirurgia e já rapidinho já tava curado já. Parafuso é bom que recupera rápido, né? Então, eu tive que na época meu bisavô faleceu e eu herdei dele o escortezinho europeu. E aí eu precisava locomover, precisava ir pra fisioterapia e todo mundo trabalha, ter seus próprios compromissos. Daí eu comecei quando eu consegui apoiar um pouco o pé no chão, que eu podia, que dava pra acelerar, né? Aí eu comecei a andar de carro, aí eu fazia, olha as idiotices, mas guri, seguinte, cara, o cara tem que fazer. Eu fazia embreagem e freio com o pé esquerdo. No começo é estranho, assim, depois tu te acostuma, é que nem kart, tu consegue dosar a carga do freio ali, né? Mas era interessante. Depois eu fiquei sabendo, um tempo depois, que essa moto do rapaz que eu tinha preparado o motor dela, tinha já na semana anterior travado a roda descendo um barranco aí. A entrada da casa dele travou a roda, desceu, sei lá, uns 20, 30 metros arrastando a roda, o freio tava trancando. Então eu não sei se eu bati no cordão porque não
não tava muito rápido, se a moto travou, eu não entendi direito, cara, porque lógico, é uma soma de imprudências, né? Eu estar muito rápido é o número 1. O número 2, a moto é uma moto que eu não conheço, né? Eu nem vou botar essa responsabilidade nele, que a moto dele tava travando. Se tava travando e ele sabia e me passou essa moto assim, ele é um tremendo irresponsável e a vida há de cobrar dele, né? Mas eu não conhecia a moto o suficiente, não se faz isso na rua, é uma série de erros, né? Então a gente tem que aprender com essas coisas e não repetir e passar adiante para pessoas também não fazerem, não cometerem essas. Sair com moto que tu não conhece pra dar pau, cara, não faz. Tu vai acabar, a chance de tu te quebrar é muito grande. Justamente por tu não conhecer, se com a tua às vezes tu te surpreende com alguma coisa. Esse foi um do mais feio assim que eu tenho, né? Vou até botar a foto da cicatriz pra vocês verem. Depois, cara, até fiz uma tatuagem porque eu não queria mais andar de moto, que moto é um troço que é complicado. Principalmente esse tipo de moto que é mais esportiva, assim, que é mais preparada, pode até não ser esportiva, mas é preparada e até comum, assim, street, naked. Eu não gosto de andar com esse tipo de moto aí porque elas não são confortáveis de andar e ela é boa de andar por faixa de torque, rotação mais rápido. Então, pra te ficar gostoso de andar um motor, tem que acelerar mais. Então eu prefiro não andar com esse tipo de moto. Eu não gosto de andar. Eu prefiro andar com moto custom, que tu anda com a rotação mais baixa e te dá prazer rodando com essa sensação de torque mais de baixo. Então eu não gosto de andar com esse tipo de moto. Esse é um dos motivos que é uma moto mais... Por mais que tu até ande rápido, ela é mais estável. E o prazer tá em sentir o torque desse motor, né? Não dessa rotação alta que uma moto 4 cilindros aí de baixa RPM ela é xoxa, né? Até por ser multiválvula e coisa. Então eu troquei o estilo, por isso que eu voltei a andar de moto. Só que nesse meio tempo de ter parado de andar de moto, eu tava fazendo faculdade. Eu morava no Chuí e aí minha avó faleceu depois, né? E eu voltei pra Porto Alegre. Quando eu voltei pra Porto Alegre, a faculdade era em Pelotas ainda, só que era EAD, então eu tinha que uma vez por semana, uma vez por mês eu tinha que ir lá fazer provas. E então eu fui algumas vezes, fui de Fuscão 71, fui algumas vezes de Fusca e algumas vezes fui com a moto do meu pai, uma CB500, e aí acho que foi a última vez que eu caí um tombo assim, de moto. Cara, entrando pra sair é bom. Começando a saída de Porto Alegre aqui, tem uma curva que é tipo um cotovelo, assim, Isso é outra coisa que eu peguei de mania, assim, que tu vai, esses acidentes servem pra te criar hábitos, né? Aí quando eu tento ficar sempre por dentro da curva aqui, ó, porque quando o caminhão vai fazer a curva, a tendência de tudo é ir pra fora. Então eu tenho evitado fazer curva por fora, peguei essa mania depois, né? Porque é o seguinte, quando o caminhão tá com óleo, que o pessoal vai pra estrada, enche o tanque pra ir pra estrada. Daí o caminhão vai com o tanque cheio, aí chega na curva, é pesadão, dá aquela morgada pro lado, cai óleo diesel no asfalto. E aí tu entra com moto, o que acontece? Não tem, é chão total. E aí eu tomei esse chão com a moto, com a CB500 dele. E cara, é impressionante, tu tá a 60 por hora e as duas rodas da moto escorregam de um jeito que não tem o que tu fazer. Tu vira passageiro e aí eu sujei todinha a lateral da coxa, esfolei o ossinho do tornozelo da outra perna, também não foi a perna dos parafusos. Senão tinha ficado exposto, porque eu tenho um parafuso que é meio rejeitado ali, que ele começou a rejeitar e depois aceitou. E ele é um pouquinho pra fora, assim, se pega ali no asfalto, tinha ficado a ponta do parafuso pra fora. A lixeia raspou assim aquela aleta que tem no tanque da CB500 do pai. Bah, que droga, cara. Judiaria, mas não tinha o que fazer, né, cara? Não foi por mancada. Foi por mancada de ter ido por fora, mas como é que eu ia adivinhar que tinha óleo diesel, né? Então fica aí a dica, na saída da cidade aí, cara, que tem curva, vai por dentro da curva, porque vai pegar óleo diesel no asfalto é um sapão, não tem o que fazer, irmão, é impressionante. Meu irmão, tenho certeza que tu já te inscreveu no canal, já deixou o like no vídeo e se tu quiser concorrer a uma Kansas CRF, eu nem fiz ainda, mas já tô anunciando, vai ser CRF, preparada por mim, customizada por mim, R$15 a rifa aí,
tá? Chama aí no WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo e tamo junto. Vamos rodar de moto, meu irmão.